Bom dia, bom dia. Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos começar nossa manhã mais cedo, que hoje eu tô dando aula. A gente hoje vai fazer as notas explicativas do Evangelho de Marcos, capítulo 13. E aí amanhã a gente já começa o capítulo 14. Essa semana a gente encerra o Evangelho de Marcos. Estamos aí mais de 200 dias. Isso é muito bom. Minha voz tá já rouca, né? Dei aula a semana inteira, ontem o dia inteiro. A gente vai fazer um livreto das sementes de Marco. Eu acho que vai ser bem divino, bem grandioso a gente ter isso pra gente. Eu vou ver como que eu vou conseguir passar para vocês aqui no YouTube. Mas o pessoal que tá no WhatsApp já a gente consegue passar o PDF. Vamos começar nossa manhã, nossa leitura, que a gente possa estar aí em comunhão com Deus, em comunhão com a palavra e com tudo que Jesus deixou aí de ensinamento para conosco, amém? Oremos. Senhor nosso Deus, agradecemos por mais esse dia, que o Senhor nos direcione, nos dê assim uma ótima explicação dentro das notas explicativas para o nosso coração, que possamos aproveitar esses momentos de leitura, esses 15 minutos com Jesus e intensificar a nossa fé perante ao vosso Senhor. Em nome de Jesus, nos oriente. Amém. Amém, meus amores. Capítulo 13. Jesus e o juízo vindouro. O discurso de Jesus sobre o fim dos tempos foca a atenção dos discípulos em seu preparo, sua prontidão para sofrer e sua confiança. 13:1. Herodes o Grande ampliou o segundo templo em cerca de 2 vezes o tamanho do templo de Salomão. Nota Lucas 21, 5-6. 13:2. A futura destruição do templo e de Jerusalém ocorreria por causa do abuso cometido por seus líderes. 12:9, Lucas 19:41-44. O sistema sacrificial do templo não pode, em hipótese alguma, realizar expiação adequada por toda a humanidade pecadora. Hebreus 10:4. Não ficará aqui pedra sobre pedra. Veja a nota Mateus 24:2. Tito, filho do imperador Vespasiano, liderou a destruição de Jerusalém e do templo em 66 a 70 depois de Cristo. 13:3. O Monte das Oliveiras, com sua vista espetacular para o Monte do Templo, fica a leste de Jerusalém, transversal ao Vale do Cedron. Veja a nota João 18:1. Jesus e seus discípulos atravessavam regularmente o Monte das Oliveiras no caminho de Jerusalém para Betânia, João 11:1, que fica na encosta ocidental do monte, passando por Betsage, Lucas 19:29. A localização tradicional de Jetsam fica na encosta ocidental do Monte das Oliveiras, Mateus 26:36. 13:4-37. Em resposta à afirmação de Jesus sobre a futura destruição do templo, verso 2, os discípulos lhe perguntam: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. A resposta de Jesus trata principalmente da segunda parte da pergunta: que sinal haverá? Mas também aborda o templo dos acontecimentos vindouros, quando os versos 5-23 enfocam acontecimentos locais e mundiais, destruição do templo, perseguição e evangelismo universal. Os versos 24 e 27 enfocam acontecimentos cósmicos, a transformação do cosmos atualmente e a vinda do Filho do Homem. Os discípulos presumem que a destruição do templo coincidirá com o fim dos tempos, mas Jesus corrige o pensamento deles. Versos 7 e 13.
Jesus prediz esses acontecimentos, por isso, os crentes não devem desanimar. A destruição de Jerusalém, que acontece em 70 depois de Cristo, funciona como um tipo de juízo final que ocorrerá quando Jesus voltar. Deus já sabe sobre esses acontecimentos e os eleitos, versos 20, 22, 27, serão preservados. 13:8. A metáfora das dores de parto. Veja a nota Mateus 24:8. Descreve o aumento na frequência e na duração desses acontecimentos. 13:9 e 13. Em meio a essas dificuldades, incluindo divisões familiares, versos 12, Lucas 12, 50, 53, os discípulos hão de estar em todo o mundo. Marcos 7, 27, 8, 35, 10, 29, 13, 27. Como testemunhas conduzidas pelo Espírito diante de autoridades judaicas e gentias. Versos 9, 13 e 14. O abominável da desolação. Daniel 9, 27, 11, 31, 12, 11. Aponta para a profanação final feita pelo anticristo do templo de Deus, onde não deve estar, que alguns entendem como um templo literal e reconstruído e outros entendem como o povo de Deus. Veja, 2 Tesalonicenses 2:1 e a 12. 1 João 2,18. Este acontecimento foi prenunciado na destruição do templo de Jesus. Veja a nota Mateus 24:14. Fujam para os montes. Veja a nota Mateus 24:16. 13:19. Tribulação ocorrerá em conjunto com a profanação do anticristo, versos 14. Essa tribulação não se limitará à Judéia e atingirá proporções sem precedentes desde o princípio do mundo. A fuga dos cristãos de Jerusalém em 67 d.C. foi um prenúncio desta tribulação universal. Veja a nota Mateus 24:16. 13:20. O alcance universal das tribulações é abreviado pelo Senhor. Os eleitos, veja também os versos 22 e 27, não são uma elite orgulhosa, mas destinatários do grandioso e imerecido chamado e proteção de Deus. Nota Mateus 22:14. 13:22. A tribulação, verso 19, é acompanhada dos falsos cristos e falsos profetas, sob provar os falsos profetas. Também está em Mateus 7:15, 29, 34, 1 João 4:1. Eles vão enganar, realizando sinais e prodígios. As ações do anticristo em eu acho que é a primeira Tesalonicenses mesmo. Não, em 2 Tesalonicenses 2, 3, 7 a 12 e 1 João 2,18, ao contrário da Escritura, sinais e prodígios não são indicados claros da presença e da vontade de Deus. A observação de Jesus de que até mesmo os próprios eleitos, nota Mateus 22, poderiam ser enganados, enfatiza o caráter atraente dos milagres dos falsos profetas. Porém, Deus protegerá os seus, de modo que eles não creram em um falso Messias ou profeta. 13:24 a 26. Após a referida tribulação, claramente separa as afirmações seguidas de Jesus dos versículos anteriores, sol, luas, estrelas. Jesus descreve agora os acontecimentos cósmicos, nota Mateus 24 e 29, que antecedem a vinda do entronizado. Marcos 14:62, Filho do Homem. Veja a nota 8:38, Apocalipse 1:7 e Mateus 24:30. 13:28 a 29. Alguns têm entendido figueira aqui como um símbolo da nação de Israel. Nota 11, 13 e 14. Porém, é mais provável que neste caso Jesus esteja usando apenas um acontecimento familiar da natureza como outra ilustração, assim como os ramos de figueira fazem suas folhas brotarem, fornecendo um sinal claro de que o verão está chegando. Assim, quando virem acontecer essas coisas, saibam que
Cristo logo virá. Essas coisas provavelmente não se referem aos acontecimentos de 13, 24 e 27, pois eles são o fim, e sim aos acontecimentos dos versos 5, 23, 13 e 30. Não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Várias interpretações têm sido oferecidas para esta difícil passagem. Alguns pensam que esta geração se refere aos discípulos que estavam vindo quando Jesus estava falando, e que tudo isso se refere ao princípio, não à conclusão dos sofrimentos descritos nos versos 3 e 13. Outros veem em tudo isso uma predição com múltiplos cumprimentos, de modo que os discípulos de Jesus serão tanto esta geração que vê a destruição do templo em 70 depois de Cristo, como também aqueles no fim dos tempos que veem os acontecimentos envolvendo o abominável da desolação, verso 14, uma vez que a geração de ou a linhagem de no Antigo Testamento pode significar pessoas que têm uma determinada qualidade, Salmo 14, 5, 24, 6, e também Lucas 16, 8. Outros entendem que esta geração se refere a esta geração de crentes ao longo de toda a era presente, ou esta geração má que permanecerá até Cristo voltar para estabelecer seu reino. Mateus 12, 45, Lucas 11, 29. Outros em particular, alguns intérpretes dispensacionalistas entendem geração no sentido de raça. Este é outro sentido do grego, e pensam que ela se refere ao povo judeu que não passará até a volta de Cristo. Outros ainda entendem esta geração como significando a geração que vê tudo isso. Mateus 24, 33. A saber, a geração que está viva quando se inicia o período da grande tribulação, de acordo com este ponto de vista. A ilustração da figueira, Marcos 3, 28, mostra que quando os acontecimentos finais se iniciarem, Cristo virá em breve. Assim como tudo isso no verso 29 se refere aos acontecimentos que conduzem à volta de Cristo, mas não a incluem. Assim, tudo isso no verso 30 se refere aos mesmos acontecimentos, isto é, os acontecimentos descritos nos versos 3:13. 3:31, as minhas palavras não passarão. Jesus afirma que suas palavras, assim como as do Antigo Testamento, veja a nota 5:18, são mais duradouras que a criação. Suas palavras também são, na verdade, a palavra revelada de Deus. Isaías 51, 6 e Jeremias 31, 35 a 37. 13, 32, nem o filho, veja a nota Mateus 24 a 36, 13, 33 a 37. Jesus apresenta esse completo discurso sobre o fim dos tempos para que os discursos estejam de sobreaviso. Versos 5, 9 e 23. Esta parábola sobre um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, versos 34 e 37, apresenta semelhanças com a parábola dos lavradores maus, 12, 1 a 12. O ponto principal é a permanente prontidão ao desempenhar as responsabilidades dadas por Deus. O repentino retorno do dono da casa corresponde à repentina vinda do Filho do Homem. Não encontre vocês dormindo, 13:36, Lucas 17, 24 e 32. Em lugar de especulações sobre o momento exato dos acontecimentos do fim dos tempos, todos os discípulos devem ficar vigilantes. E aí depois a gente tem o monte do templo na época de Jesus, tá? Eu vou deixar para vocês lerem e estudarem, né? Bom, quem tem essa versão aqui que eu tô trabalhando, 1806, 1807 a página, tá? E aí depois, amanhã, a gente vai começar o capítulo 14 do Evangelho de Marcos. A gente vai caminhando e seguindo, compreendendo
que ninguém sabe, né? De todas as coisas, só Deus. E Deus sabe quando as coisas irão acontecer e quando será a chegada de tudo. E para isso a gente precisa estar sempre vigilantes, sempre em oração e em vigília, para que as coisas que acontecem com a nossa vida, no nosso dia a dia, e tudo aquilo que a gente pede, às vezes a gente pede um sinal, pedimos um direcionamento, pedimos uma orientação e a gente não sabe quando essa orientação, esse direcionamento vai chegar, mas a gente precisa estar preparados, precisamos estar atentos e assim ter percepção para perceber o momento e ter sensibilidade para sentir a hora de que Deus enviará tudo o que é necessário e tudo que assim se faz prevalecer dentro daquilo que Ele tem como propósito para com a nossa vida. Amém? Oremos. Senhor Deus, nos dê assim um entendimento maior sobre as suas escrituras. Mostre-nos o caminho e a direção para continuar seguindo os vossos ensinamentos. Que possamos nesse domingo ter um momento de comunhão para com o Senhor, para com a nossa família e para conosco mesmo. Que todos nós possamos estar assim, seguindo o caminho que o Senhor nos direciona dentro do propósito para com a nossa vida e a nossa existência. Que possamos estarmos vigilantes e atentos a cada sinal que o Senhor nos dá pelo nosso caminhar. Em nome de Jesus, agradecemos e intercedemos por todos os que estão necessitados dessas orientações. Amém. Amém, meus amores. Possamos ter um ótimo dia, um ótimo domingo. Eu vou trabalhar até meio-dia, mas quem vai aí descansar, bom descanso. Quem também está trabalhando, bom trabalho. Quem está aí fazendo a sua comunhão com Deus, mais tarde eu também farei a minha. Vamos todos assim estar preparando assim uma semana ótima, uma semana próspera e que possamos começar a nossa semana de forma justa e de forma produtiva, né? Que a gente possa aí produzir bons frutos e uma boa semeadura. Amém? Até amanhã.